Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sexta parte do nosso estudo sobre a oração. Vamos relembrar aquilo que a gente já estudou? Nós definimos o que é oração. Orar é falar com Deus. Ou seja, a oração é uma forma de comunicação com Deus. Nós aprendemos também o primeiro conceito, que é Deus sempre fala primeiro. Lembra disso? Vimos também o segundo conceito no nosso último estudo. O que Deus nos diz é mais importante do que aquilo que dizemos para Ele. Bem, o que é orar? Orar é uma comunicação com Deus. Como funciona essa comunicação com Deus? Se você lembrar do texto que nós já lemos, lá de Hebreus, que fala que Deus falou conosco muitas vezes e de muitas maneiras, nós podemos imaginar que Deus tem várias maneiras de falar conosco, várias maneiras de falar com o homem. Mas o homem, como é que ele fala com Deus? Se você pensar bem, o homem só tem uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Podemos então resumir a nossa comunicação com Deus da seguinte forma: Deus fala conosco de várias formas diferentes. Lá em Hebreus, como já citamos, o texto diz: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Esse texto é o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. E ele deixa muito claro que nós falamos com Deus apenas de uma forma, através da oração, mas que Deus, e olhe que Deus é bem privilegiado nesse sentido, né? Ele pode falar conosco de várias maneiras, tá certo? Nós vamos falar a respeito dessas várias maneiras como Deus fala conosco e dessa maneira única como podemos nós falar com Deus, que seja através da oração. Vamos olhar para os homens da Bíblia e ver como acontece na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o que você encontra? Pessoas falando com Deus. Primeiro você vê que as pessoas, às vezes, elas falam diretamente com Deus, como você conversa com outras pessoas. É muito comum, né, você estar lendo a Bíblia e encontrar um personagem que fala diretamente com Deus ou que fala direto como de uma forma audível. Uma segunda maneira como os personagens da Bíblia falam também é através de anjos. Às vezes Deus não fala pessoalmente, mas ele manda um anjo e certamente o anjo conversa com a pessoa e depois vai lá na presença de Deus e dá o relatório da sua conversa. Você pode imaginar que foi o que aconteceu com Maria. Deus não falou diretamente com ela, mas mandou um anjo para anunciar o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Certamente o anjo, depois de conversar com Maria, ele foi até a presença de Deus para dar o relatório da sua conversa. Qualquer coisa que Maria quisesse dizer a Deus, ela poderia ter falado através do anjo. E uma terceira maneira como as pessoas falam com Deus na Bíblia é através da oração. Isso nós encontramos abundantemente na Bíblia, e a oração é a forma mais comum na Bíblia pela qual as pessoas falam com Deus. Por que nós então não deveríamos esperar termos uma conversa audível com Deus? Ou talvez uma comunicação com os anjos? Afinal, na Bíblia, isso aconteceu. As pessoas falaram com Deus de forma audível ou falaram com Deus através de anjos. Por que Deus não faria isso hoje? Eu quero adiantar que não significa que Deus não vá fazer isso. Ele pode, e a gente sabe que ele pode fazer isso exatamente porque ele já fez. Como nós vimos, a Bíblia é a nossa regra de fé, e se ela diz uma coisa, você pode esperá-la novamente. Deus já fez isso, mas por que não podemos esperar isso, né? O primeiro motivo pelo qual nós não deveríamos, embora isso não seja impossível, mas nós não deveríamos ter uma conversa audível, seja com Deus, seja com os anjos, é porque as conversas audíveis e a comunicação com os anjos foram esporádicos na Bíblia. O hábito de orar na Bíblia é mais comum entre os personagens bíblicos. De fato, aconteceu de Deus usar anjos ou falar pessoalmente, mas isso foi um pouco mais esporádico. E nunca foi algo que o homem quis fazer. Nenhum homem quis falar com Deus e Deus já foi falando com a pessoa. Toda vez que as pessoas falam de forma audível com Deus, é porque Deus quis falar dessa maneira. Foi Deus que tomou a iniciativa
E falar audivelmente foi uma atitude tomada pelo próprio Deus. Um segundo motivo que nós temos na palavra é de que não há registro de que Jesus tenha conversado audivelmente com Deus. Ele nunca fez isso, não sabemos se ele fez ou não, mas os evangelhos não tiveram o cuidado de reservar ou de escrever essa cena de Jesus conversando de uma forma audível com Deus. Também não há registro nos evangelhos que Jesus tenha conversado com os anjos. Embora ele tenha algum relacionamento com os anjos, né, nos evangelhos, mas você não vê Jesus conversando com anjos. Né? O próprio Jesus, e aí isso você vai encontrar muito no evangelho, o próprio Jesus preferia conversar com Deus através da oração. Ou seja, Jesus, que poderia ter falado se ele quisesse, né, audivelmente com Deus, ele preferia falar com Deus através da oração. E quando ele incentivou os seus discípulos a falar com Deus, ele disse para os discípulos que eles deveriam fazê-lo através da oração. Né? Agora, há uma razão teológica também pela qual nós não deveríamos esperar uma conversa audível com Deus e nem uma comunicação com os anjos. Já dissemos que isso não é impossível, mas há uma razão teológica para que isso não aconteça, pelo menos que isso não aconteça regularmente, tá certo? Que razão é essa? É que mesmo que eu tivesse uma conversa audível com Deus, Deus jamais diria algo que ele já não tenha falado na Bíblia. Deus não pode fazer isso. Não que ele não pode por não poder, né? Porque ele não tem a força. Ele não pode porque ele disse que ele não quer fazer isso. Né? Qualquer coisa que Deus diga de forma audível, por exemplo, seria o critério da sua vida ou da minha vida, não é verdade? Imagina que o teto se abrisse e Deus falasse algo com você. Isso que Deus disse seria o critério da sua vida. Isso seria um grande problema, porque o critério da nossa vida, como nós já sabemos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Né? Nós costumamos usar a expressão de que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e de prática. É a única, nós não temos outra regra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 18, disse: "Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema", ou seja, seja maldito. Veja que Paulo amaldiçoa qualquer voz que fale qualquer coisa diferente do que está escrito na palavra de Deus. Mas vejam, foi Deus que quis que fosse assim. Foi Ele que disse que é para ser assim. De que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Eu acho que se Deus começar a falar um monte de coisa, Ele vai invalidar o próprio plano dele, a própria palavra escrita dele, que é suficiente para a nossa vida, é suficiente para a minha vida e também para a sua vida. Tá certo? Em conclusão, vamos concluir então o que temos dito. A forma mais comum como o homem fala com Deus é através da oração. Essa é a maneira como devemos falar com Deus. E Deus tem várias maneiras como ele pode falar conosco, como já vimos. Né? Deus pode se dirigir a nós de várias maneiras, mas nós só nos dirigimos a Deus através da oração. E a forma mais comum como Deus fala com o homem, portanto, é de forma diversa. Podemos citar várias, mas eu quero aqui resumi-las em 4 maneiras, que são as 4 maneiras bíblicas pelas quais Deus fala com o ser humano. Vamos então falar sobre essas maneiras? Como Deus fala com o homem? A primeira maneira como Deus fala com o homem, e nós já falamos isso, é através da Bíblia, a palavra de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, então leia a Bíblia. Toda vez que você lê a sua Bíblia, Deus está falando com você. Essa é a maneira mais importante, como nós acabamos de falar, como Deus fala conosco. Mas existe mais. Deus também pode falar conosco através da oração. Quando você ora, Deus também fala com você. E Ele fala de uma forma espiritual, de uma forma emocional, até sentimental, colocando no seu coração as verdades e as impressões que Ele quer que você tenha naquele momento. Quando você ora, Deus também fala no seu coração, através da paz, por exemplo, que você sente no momento em que você ora sobre alguma decisão que você tem que tomar. Bem, Deus fala através da Bíblia e fala também através da oração. Uma outra maneira como Deus fala é através da comunhão.
O que é a comunhão? A comunhão é o nosso relacionamento com os irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. E por ser o corpo de Cristo, ela é também um veículo da revelação de Deus, é uma maneira como Deus fala. Então, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos orando juntos na igreja, quando nós estamos conversando nos corredores da igreja com os nossos irmãos, quando nós estamos no culto, cantando, ouvindo uma palavra ou ouvindo uma mensagem, tudo o que acontece na comunhão da igreja, Deus usa essas coisas também para falar conosco. São veículos, portanto, e nós resumimos aqui como comunhão, é um grande veículo, portanto, da palavra de Deus para as nossas vidas. E uma última maneira como Deus fala conosco é através das circunstâncias. Ou seja, Deus fala conosco através daquilo que vai acontecendo na nossa vida. Você vai observando o que acontece, não é? As portas que se abrem ou que se fecham, os caminhos por onde Deus tem conduzido você, as coisas que Ele tem trazido para a sua vida, os momentos que você tem vivido, são maneiras como Deus fala com você através das circunstâncias. Vejam que as circunstâncias nós precisamos tomar cuidado com elas, porque nem sempre elas expressam a verdade de Deus, não é? Não é porque as coisas não estão dando certas que Deus não quer que nós façamos. Às vezes Deus está provando a nossa fé. É por isso que o primeiro critério de todos sempre vai ser a palavra de Deus. E nessa ordem, primeiro a palavra, depois a oração, depois a comunhão e depois as circunstâncias. Repetindo então, para que você não esqueça, as 4 maneiras como Deus fala conosco. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da oração, Deus fala através da comunhão e Deus fala através das circunstâncias. Vamos relembrar então a nossa lição para hoje. Nós aprendemos que nós falamos com Deus de uma só maneira, mas Deus fala conosco através de várias maneiras. Então agora você já sabe como se comunicar com Deus. A sua comunicação com Deus, ela se processa ou ela acontece através da oração. É assim que você fala com Ele. E uma vez que você fala com Deus através da oração, e eu quero repetir, nós não estamos dizendo que Deus não possa falar através de um anjo ou Ele falar audivelmente. Como dissemos, Ele faz isso na Bíblia. Mas nós não devemos esperar porque isso é uma iniciativa de Deus e não nossa. O que nós temos, e Deus deixa isso muito claro, é a oração como forma de nos dirigirmos a Deus. Mas Deus, por seu lado, Ele fala conosco de várias maneiras diferentes. 4 delas, pelo menos, nós vimos que são as mais importantes. Através da Bíblia, através da oração, através da comunhão e através das circunstâncias. Você pode buscar o Senhor, pode orar ao Senhor, ter uma vida de comunhão com o Senhor, porque certamente você vai ouvir Deus falando com você. De alguma dessas maneiras, Deus vai falar com você e nunca vai deixar você sem palavra. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.